Aleluia. Sejam todos bem-vindos a este lugar de adoração, de comunhão, de exaltar o nome do nosso Deus. Mateus 25, do 14 ao 15, diz assim: Pois será como um homem que, assentando-se no seu país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Amém. Curva sua cabeça por 2 segundos, por favor, em nome de Jesus. Um minutinho. Pai, Tu és santo, poderoso, e a Tua palavra, meu Deus, é a nossa busca que nos direciona. Nessa noite nós queremos ser direcionados dentro da visão, do propósito que o Senhor tem, Pai, na vida de cada um de nós, no chamado, meu Deus, na vida de cada líder, de cada discípulo, para o crescimento das células e rompimento do reino, dessa obra, cada dia mais. Nos direciona nessa noite com a Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, geralmente nas nossas RCE, nós ministramos palavras mais direcionadas ao chamado, ao ministério, à ativação espiritual, à ativação no propósito de Deus, tá? Às vezes são palavras de ensino. Então hoje nós vamos falar justamente sobre isso, ligado? Ativação do corpo. Então eu creio que minha célula é 10 é uma forma de Deus começar a nos mostrar alvos, nos mostrar propósitos, nos dar direção, né? Pode deixar projetado. Para quê? Para Ele cumprir a sua palavra e gerar uma grande colheita de almas através desta igreja. Então eu creio que o Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos para uma revolução a ser iniciada nas nossas células. Deus quer que você abra os seus olhos. Para quê, pastor? Para Ele iniciar uma revolução na sua célula. A partir do que os seus olhos sejam abertos e você seja ativado, em nome de Jesus, uma revolução de crescimento vai iniciar na sua célula. E o Senhor está abrindo os olhos de cada um de nós, de cada discípulo, de cada líder, de cada membro, né? Eu creio que pessoas aqui estão começando a se sentir mais comprometidas com a célula que faz parte, mais comprometidas com a visão. Amém? Então, querido, o grande desafio e o maior desafio de cada ministro é a edificação da casa de Deus. Mas para que a casa de Deus seja edificada, né, é necessário que cada membro desta casa seja ativado, seja despertado. E diante do desafio de ver cada um de nós ativado e despertado, tem pessoas que dizem assim: eu gostaria de ser mais ativo no reino, de ser mais ativo na obra de Deus. Já outras pessoas dizem assim: eu gostaria, pastor, eu gostaria que os meus filhos fossem mais ativos na igreja. Qual foi a mãe, talvez o pai, que já pensou nisso? Aí o esposo disse: eu gostaria que minha esposa fosse mais ativa na igreja. Aí a esposa disse: eu gostaria que o meu marido fosse mais ativo no reino de Deus. Sim ou não? É uma realidade. Irmãos, e tem pessoas que fazem o seguinte: tem gente que está querendo que a sua família seja mais ativa na igreja. Tem gente que está orando: Senhor, ativa meus filhos, ativa minha família, a tua presença. E tem gente dizendo assim: tu vai para a igreja de novo, para quê? Sabe, irmão, não sabe a bênção que tem nas mãos, não sabe o privilégio que é ver a sua família ativa no reino de Deus. E querido, para essa obra continuar rompendo, essa palavra ativação, ela precisa ser um cumprimento na vida de cada um de nós.
Porém, o problema, diga, o problema é que normalmente os membros de um talento não são muito ativos e participantes. Não é caso de todos. Geralmente aquele membro que tem um talento, nós lemos aqui a palavra dos talentos. E o talento ele é dado conforme a capacidade de cada um. Geralmente a pessoa que tem um talento, ela diz o seguinte: ah não vou fazer nada não. O fulano já pode fazer 2, 3 coisas. Não precisa de mim não. O líder ali prega, toca guitarra, toca violão, sabe mexer no som, então deixa só com ele. Aí aquele membro que tem um talento, ele vai se isolando e não vai participando. Compreende isso? E às vezes nós temos, e eu vou falar uma coisa para você: a maioria dos membros de uma igreja, a maioria são membros de um talento. Irmãos, e é maravilhoso. Agora, uma verdade é: não tem ninguém na igreja que não tenha nenhum talento. Todo mundo tem pelo menos a capacidade de servir ao reino de alguma maneira. E você precisa ser ativado nessa sua capacidade. O nosso alvo é levar o corpo a funcionar. Em nome de Jesus. Bate no ombro do seu vizinho, diga assim: se você não estava funcionando no reino, você vai funcionar. Deus vai te ativar hoje. Aleluias. Então, o que nós podemos fazer, pastor, diante desse desafio? A Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem. O reino de Deus é como um homem que foi fazer uma viagem, e ele entregou os talentos conforme a capacidade. Não foi o que Jesus fez. Ele veio aqui, implantou o reino, e ele foi dando talento, ele foi distribuindo talento, e ele distribuiu. Só que vai chegar um dia que nós vamos prestar conta a Deus pela capacidade que Ele deu para cada um de nós. Ok? E diante desse desafio de o corpo estar ativo, de que cada membro deve estar ativo, o que nós podemos fazer? Primeiro, lembrar que cada membro do corpo precisa ser ativado. Cada membro do corpo precisa ser ativado. Lembre-se disso. Cada membro precisa ser ativado. Se você não está ativado no corpo, você precisa ser ativado no corpo. Se você tem um irmão que não está ativado no corpo, ele precisa ser ativado no corpo. Se você conhece alguém da igreja que não está ativado no corpo, ela precisa ser ativado. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 22. Primeira Coríntios 12, 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser menos fracos são necessários. O que é uma coisa necessária? Significa que ela é precisa para se fazer algo, que sem ela não dá para fazer algo. A revolução que Deus vai fazer de crescimento, querido líder de célula, na sua célula, nessa igreja de crescimento, é necessário a ativação completa dos membros. É igual o seu corpo físico. Querido, o trabalho que você faz com os 2 braços é totalmente diferente de o trabalho que você faz somente com um braço.
Se você for correr só com uma perna, você corre devagar. Mas se você usar as duas pernas, você consegue correr mais rápido. Então eu quero que você entenda uma coisa. Talvez você não se ache a pessoa que tem talento, tanto talento quanto você gostaria, ou como você imagina. Pastor, eu não tenho tanta capacidade assim. Você é necessário, você é importante no reino. Deus te deu uma capacidade. Talvez você nunca se enxerga fazendo algo no reino. Não, pastor, deixa para alguém. Toda vez que vem uma missão, uma função, uma atividade, deixa para outra pessoa. Mas você é importante, você é necessário. E Deus deu uma capacidade para você. Você vai sair daqui ativado. Se você não acreditava nisso, o Senhor vai fazer você crer em nome de Jesus. Então, todas as vezes na história que o corpo de Cristo foi ativado, ali, querido, aconteceu uma revolução, um mover do Espírito. Querido, sabe, o mover de Deus, ele pode começar com um homem, mas o mover de Deus não se limita a só um homem. Deus pode muito bem começar o mover dele com uma pessoa, mas daqui a pouco esse mover se espalha, e muitas pessoas passam a ser usadas por Deus. Entenda isso. Quando você vê na Bíblia o corpo ativado, você vai ver uma revolução. Bom, nós estamos lendo o livro de Atos. O que nós estamos vendo no livro de Atos? Uma revolução. O corpo ativado. Vou citar um exemplo aqui de corpo ativado. Às vezes, você pensa que o corpo ativado é todo mundo trabalhando na hora do culto. Não, não é bem assim. Apesar de que aqui na igreja nós temos várias escalas para vários serviços na igreja, né? Por exemplo, nós temos hoje uma equipe no Ministério Infantil. Nós criamos agora dois novos ministérios na igreja, que esses ministérios vai ser inserido pessoas nele, que foi o ICB Social, que está na liderança dos líderes Rogério e líder Mara. Foi criado agora o ICB Boas-Vindas. A recepção da igreja agora é um ministério específico. Se você sente o desejo de servir na recepção da igreja, procure a pastora Elienes e o líder Lucas. Eles são liderança desse ministério. Vão liderar equipes, vão treinar equipes, vão formar pessoas simplesmente para recepcionar. Pastora, me ajuda aí, pastora Marta. Ajuda aí, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Então, amados, isso é muito importante. A forma de pai resolver problema é diferente de mãe. Eu até me desconcentro às vezes. Mas amém. O amor de mãe, a paciência de mãe é grande. Então, entenda algo. Todas as vezes que o corpo está ativado, há um mover de Deus. E a ativação do corpo, por exemplo, pode ser, às vezes você não vai estar servindo, mas tem oração, você está na oração. Como mostra que o corpo está ativado? Uma prova que o corpo está ativado: quando todos estão participando das orações, das consagrações, das reuniões. Nós tivemos aqui na igreja um devocional de 15 dias às 6 horas da manhã. É claro que nem todos os irmãos podem vir às 6 horas da manhã. Tem irmãos que 6 horas da manhã estão pegando ônibus para ir trabalhar, né? Mas, amados, a ativação do corpo denota isso. Pastor, eu poderia, mas eu não consegui vir nem um dia. Você precisa estar ativado. Está faltando ativação. O texto que nós lemos hoje, do livro de Atos, diz que Herodes mandou prender Pedro. E mandou também passar a espada em Tiago, irmão de João. E ele manteve Pedro preso, para que ele pudesse depois trazer ele para uma reunião, e os judeus iam com certeza pedir a cabeça dele.
Mas o Senhor foi lá e livrou. E quando Pedro é libertado, é resgatado da cadeia pelo anjo do Senhor, e ele chega em uma casa, lá está os irmãos daquela casa fazendo o quê? Orando. Eles estavam lá orando. Isso é maravilhoso demais. Então, nós gostamos de ouvir histórias de grandes homens do passado. A gente até cita eles nas nossas mensagens. Nós falamos aqui sobre vários homens do passado que foram usados por Deus para promover avivamento. Quem traz o avivamento é o Espírito Santo, mas Deus usa pessoas. Falamos sobre vários deles nos nossos devocionais. Mas entenda algo, querido: eles somente foram grandes porque foram capazes de mobilizar o corpo. Eles não estariam na história se eles não tivessem mobilizado o corpo, mobilizado outras pessoas, ativado outras pessoas. Não adiantava eles ficar sozinhos gritando avivamento, sem que eles não tivessem ativado outros, mobilizado outros, treinado outros. Não ia adiantar. Se esta igreja, ela chegou ao crescimento que chegou, primeiramente, tudo tem a ver com Deus, a razão é Deus. Mas o segundo é porque pessoas têm sido ativadas e mobilizadas a funcionarem no corpo de Cristo. Cada membro precisa ser ativado. Deus quer ativar você. Você precisa ser ativado. Pastor, agora não. Se Deus está te chamando, querido, é agora sim. É para ontem. Porque os campos estão brancos. Clame ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, o que fez esses homens, grandes homens, não foi o tanto que fizeram. Guarde isso aqui. Não foi o tanto que fizeram, mas o quanto conseguiram levar os outros a fazer. Nós iniciamos aqui na ICB Curianópolis uma célula, a célula do pastor. E o objetivo dessa célula é ativar outros para que outros pudessem fazer também. Hoje nós estamos com 17 células, para a glória do Senhor Jesus. Vamos chegar lá. Esse ano Deus vai levantar novos líderes. Então, diga comigo: precisamos ser uma igreja onde todos estão ativados. Todo o corpo precisa, irmãos, funcionar. Não fique esperando, pastor, mas tem alguém fazendo, eu vou deixar com ele. Deus quer que você também esteja envolvido, que você também participe, porque você também é membro do corpo, e todos os membros do corpo precisam funcionar. Essa geração, ela será conquistada se os servos de um talento se levantarem. Se os servos de um talento. Você não precisa fazer 1000 coisas. Se você faz uma para Deus, faz uma coisa no reino de Deus, é o suficiente. E aquilo que você faz é necessário. E Deus está contando com você. Deus está contando com você. Viu, Tais? Nas nossas ICB aqui não tem nenhum DJ nelas ainda não, viu? Para fazer uma festa de crente. Eita Jesus. Deus está contando com você, para você servir o reino dele, a obra dele. Aleluias. Então, queridos, nosso trabalho, ele tem 2 aspectos. Meu trabalho como pastor tem 2 aspectos. Primeiro, anunciar Cristo a esta geração. E segundo, edificar o corpo de Cristo para a obra do ministério. Projeta, por favor, Efésios 4:12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação
do corpo de Cristo. Meu papel é treinar você, para você exercer o seu talento, sua capacidade na igreja. E tem muitas pessoas que eu preciso, como pastor, ajudá-los a ativá-los no reino, em nome de Jesus. Agora projeta o versículo 16. Se nós edificarmos o corpo, naturalmente a nossa geração será conquistada, porque quando o corpo está bem ajustado, há cooperação, de que em todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, segundo a justa cooperação de cada parte precisa estar ativa, cada parte precisa estar funcionando, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Quando você está ativado, você mesmo é abençoado, você mesmo cresce no reino. Então chegou o tempo de ativação de todo o corpo. Então geralmente nós temos uma visão assim: espera aí, pastor, para ganhar o mundo não precisa de todas as pessoas servindo, a gente precisa de uma pessoa, de um programa de televisão, e a gente ganha todo mundo em um dia. Mas querido, o trabalho, da maneira que o Senhor nos mostra na sua palavra, ele é feito por todo o corpo, é levar o corpo a funcionar. E uma vez que o corpo funciona, facilmente podemos anunciar as boas novas aonde nós estivermos. Então guarde isso no seu coração. Todos precisam estar ativados. Se você não está ativado ainda no reino, chegou o tempo, em nome de Jesus. Pastor, por que cada membro do corpo precisa ser ativado? Por quê? Primeira resposta: por que o Rogério tem que ser ativado, o Luiz Otávio tem que ser ativado? Porque que cada um de nós tem que ser ativado no corpo. Por quê, pastor? Resposta número 1: porque todo membro possui pelo menos um talento, e o seu talento Deus não deu para você enterrá-lo, Deus te deu para que você possa usar. Todo mundo na igreja, irmãos, tem uma capacidade, todo mundo no reino tem um potencial, e quem deu esse potencial foi o próprio Deus. Tudo que Deus fez, Deus deu um potencial. Tudo que Deus fez com uma capacidade. Tudo na natureza que você observar tem uma capacidade de produzir, de crescer, de avançar, de contribuir. E não é diferente com você. Você que é membro do corpo de Cristo, entenda isso no seu coração. Em alguns manuais de liderança secular, diz o seguinte: a direção é se concentrar nas pessoas que respondem e deixar de lado as demais. Isso é manual de liderança secular, liderança de empresa. Foque nos que dão resposta e deixe de lado os que não dão. No reino não é assim, porque todos aqueles que Jesus levantou, logo no início eles não deram resposta. Se você lidera uma célula, não fique acreditando só em quem está dando resposta, acredite em todos. Nem todo mundo dá uma resposta no tempo que você imagina, no tempo que você espera. Eu demorei a dar uma resposta, pelo tempo que eu já participava da igreja, eu demorei, porque eu sou da igreja, do tamanho do Atos. Eu já ficava desse jeito assim, debaixo dos bancos, nos cultos na casa da minha avó. Então o normal é que eu fosse crescendo e já cantando, já falando um versículo na igreja, já, sabe, fazendo alguma coisa, mas não. Eu tinha vergonha, e muita vergonha. Então, pelo tempo
pela forma que eu cresci na igreja, eu deveria ter dado uma resposta antes, mas a minha resposta demorou um pouco. Eu travava em falar na frente, em falar em público. Então, a gente não pode seguir nesse quesito aquilo que o manual de liderança secular nos diz. Não, isso aqui deu uma boa resposta, ok. No reino não é assim, querido. No reino nós temos que acreditar, investir. E quando o Espírito Santo ativar, irmãos, quem não estava dando resposta, irmãos, passa a dar muitas respostas. Então todo mundo tem um talento. Pode parecer eficiente, mas não é o que o Espírito de Cristo diz a respeito de acreditar só nos que dão resposta. Nós precisamos investir em todos os membros. Pastor Jones, invista em todos os membros da sua igreja. Líder de célula, invista em todos os membros da sua célula. Pai de família, invista em todos os membros da sua família. Ah, mas esse menino aqui é mais lerdo do que os outros, invista nele também. Em nome de Jesus, acredite. Amém? Então o princípio básico, querido, é que não existe servo que não tenha recebido pelo menos um talento. Na casa de Deus, no reino de Deus, ninguém pode se desculpar-se dizendo que não recebeu talento algum. Não, pastor, não dá, eu não recebi talento nenhum. Você recebeu. Você tem um talento, você tem uma capacidade. Você só precisa ser ativado nessa capacidade. Se mexer, fazer algo, se colocar à disposição, em nome de Jesus. Segundo, precisamos acreditar no potencial de cada membro. No potencial de cada membro. Esse dia eu falei para uma pessoa aqui da igreja, eu falei assim: eu acredito mais em você do que você em você. Eu acredito mais que você consegue do que você mesmo. Falei isso para uma pessoa aqui da igreja, devido à dificuldade que ela achava que tinha para fazer algo. Eu falei: olha, não, você dá conta, você consegue. E eu acredito. Eu acredito. E inclusive estou acreditando mais do que você. Nós precisamos, irmãos, acreditar. Sabe, não descartar ninguém. Ninguém pode ser descartado, não. Todo mundo tem um potencial. Então, células saudáveis são aquelas que todos os membros são envolvidos. As células mais saudáveis são as células que todos são envolvidos. Não seja só o participante de uma célula, seja envolvido na organização daquela célula, na realização daquela célula, nos alvos daquela célula, no propósito daquela célula, na visão daquela célula. Seja envolvido. Se eu não perguntar para o líder, mas eu vou perguntar para o discípulo de uma célula que nós temos aqui. Não vou chamar ninguém não, fica tranquilo, viu? Paz no seu coração. Se eu perguntar para o discípulo, qual é o propósito da sua célula? Você que faz parte de uma célula. Espera aí, pastor, daqui a pouco eu respondo o senhor. Alô, líder, qual é o propósito da nossa célula? Agora imagina o líder. Espera aí, discípulo, já já eu te respondo. Alô, pastor, qual é o propósito da nossa célula? Bom, aí fica difícil, não fica? Então, todos nós temos que estar envolvidos. Na terça-feira passada nós falamos sobre isso. Estar comprometido com a visão, comprometido com a célula. Querido, e quando todos nós estivermos com esse comprometimento, todo mundo ativado, irmãos, células saudáveis, sabe o que acontece? Uma mulher saudável e um marido saudável, recém-casado, se não prevenir, vão encher a casa. Entendeu? Multiplicação. Então, se uma célula está saudável, ela vai gerar frutos. E o que é uma célula saudável? É uma célula em que todos os membros estão envolvidos, ativados.
Deixo aqui uma pergunta, querido membro da célula do líder Eli, da líder Edna, da líder Mara, do líder Rogério, querido membro da célula da líder Uralete, da líder Marciane, da líder Thelma, da líder Neusimar, da líder Ângela, da pastora Elienes, do líder Lucas e da líder Kate, do líder Pacheco, da líder Ângela, da líder Julie. Dá um sinal aí, líder, me ajuda. Da líder Maria Gonçalves, da líder Josa e Lucilene, da célula do pastor. Amém. Ó, irmão, falei tanto da célula que eu perdi o raciocínio. Mas a pergunta é: você está envolvido com a sua célula? Quinta-feira tem célula. O que eu posso fazer, pastor, para contribuir com a realização da célula quinta-feira? Irmãos, célula saudável, todos os membros estão ativados. Igreja saudável, todos os membros estão ativados. Você pode me procurar, pode procurar um dos líderes. Eu só quero que você entenda uma coisa: não veja só uma área na igreja. Por quê? Porque 90%, na verdade, da área que é mais visível na igreja, que todo mundo quer fazer parte, é o louvor. Não, pastor, se for louvor eu quero. Irmãos, para fazer parte do louvor é outro processo, é um processo mais diferente. E detalhe, é uma das áreas que vai exigir mais da questão espiritual. Irmãos, a área do louvor é uma área de muito ataque espiritual, né? Teve uma vez, muito tempo atrás, que uma pessoa me procurou para fazer parte do louvor da igreja. Aí eu fui conversar com a pessoa. Aí eu falei assim: ó, você vai ter que aprender as canções e as letras, né? Você vai ter que estar aqui todo domingo. Você vai ter que fazer isso, isso e aquilo e aquilo. Uai, pastor, não é só ir lá e cantar, não. E outra coisa, você não vai cantar lá no louvor da igreja as canções que você quer cantar, que você acha que deve cantar. Tem um repertório, passa pela direção. Pastor, eu achava tão bonito, eu queria cantar essa canção na igreja. Aí você vai passar o repertório, aí o pastor vai analisar se está dentro da direção do propósito. Não, não está. Eu não quero cantar mais no louvor, que eu não canto o que eu quero. Mas é isso mesmo, o pessoal do louvor não canta o que eles querem cantar. Você sabia disso? Entendeu? Então, é claro, se você tem aptidão musical e se o teu talento foi esse, é claro que você poderá servir talvez no louvor da igreja. Mas o maior serviço, irmãos, e eu digo aqui, eu digo isso para os levitas, eu digo isso para todo mundo, e eu digo para todos os levitas: olha, você que toca na igreja, você que canta na igreja, o que você faz na igreja é serviço litúrgico do culto. Mas o seu propósito, o seu chamado e o meu é pregar o evangelho, é ganhar almas. Eu fui de um tempo, eu passei por um período na igreja, por exemplo, que para ser do ministério de louvor tinha que ser líder de célula. Por quê, pastor? Porque quanto mais dado, mais é cobrado. E a primeira preocupação nossa do louvor era preocupar com as vidas, com os perdidos. Eu fui de uma época assim. Eu fui de uma época que, para fazer parte do louvor da igreja, viu, jovens, não podia namorar, tinha que ser curte. Pastor, está ficando difícil, muda essa história aí. Pois é, né? Então eu só abri um parênteses aqui, e não foi para desanimar você, foi para entender que existem muitas áreas que nós podemos servir. Não enxergue só uma na igreja, não enxergue só o louvor na igreja. Existem muitas outras áreas, dentro da capacidade de cada pessoa. A palavra diz que Ele deu talento conforme a capacidade de cada um, tá? Então, guarde isso no seu coração. Lembre-se que você tem um chamado, você tem um propósito.
Seu pastor acredita no seu chamado, acredita no seu propósito. Aleluia, Jesus. E nós nunca podemos, nunca, guarde isso aqui, nunca podemos achar que alguém é inútil no reino. Alguém pensar assim, irmãos, é a pessoa falar que o corpo de Cristo é inútil. O corpo de Cristo não é inútil. Talvez a pessoa não esteja exercendo algo ainda, mas ela tem um potencial, ela tem a capacidade, ela tem um chamado de Deus para fazer aquilo. Ela só está precisando ser ativada. 1 Coríntios 15, versículo 10. Tudo que nós fazemos no reino é por causa da graça de Deus. A capacidade que Deus nos deu tem a ver com a sua graça. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Você não é em vão no reino. Deixa o Senhor ativar. Abra o seu coração para servir no reino. Se envolva nos compromissos. Comece lá na célula. Pastor, eu quero servir, como é que eu faço? Nós temos todo um passo a passo, né, de crescimento e de ativação. Você que ainda não foi para o encontro com o amor de Deus, você chegou na igreja e não foi para o encontro com o amor de Deus, seu passo é agora o DDD. Dia 17 de março, participe do DDD. Você que já foi para o encontro, próxima turma do CCE, curso de crescimento espiritual, entre nela, matricule-se nela, faça o curso de crescimento espiritual. Inclusive nós estamos com uma turma para fazer uma formatura aí, eu estou atrasando a formatura da turma, né? Depois, você que já é formado no CCE, encontro de princípio, eu vou marcar agora uma data para nós realizarmos nesse primeiro semestre um encontro de princípios ainda, tá? Primeiro semestre desse ano nós vamos ter encontro de princípio. Como é um encontro de princípios? Se prepara, você vai descobrir isso aí em nome de Jesus. Volta lá. Não, obrigado, varão. Pode deixar aqui. Depois a gente continua na leitura do versículo. Tem todo um passo a passo, irmãos, para você. Ó, todo membro tem uma função no corpo de Cristo. Descubra a sua vocação aqui. Mas se você não estiver caminhando no trilho, como é que você vai descobrir a sua vocação? Caminhe no trilho. Não fique paralisado em nenhuma estação dessa. Está na hora de você ser ativado. Pode voltar para o versículo. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 15, 10. Então nós precisamos avançar na prática da visão, e o alvo é ativar todo o corpo, né? Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo estava dizendo, né, que por causa da graça de Deus, ele fez o que fez, o trabalho que ele fez, que ficou registrado na história, está na palavra de Deus, são ensinamentos para nós. Espalhou o evangelho além de Jerusalém, além de Samaria, além da Judéia, e foi para os gentios, chegou até nós. Terceiro, por que precisamos ativar todos os membros? Porque precisamos acreditar que a obra de Deus é feita pelo corpo e não apenas por alguns. Não, pastor, é somente os evangelistas que faz a obra de Deus. Não. A obra de Deus é feita por todos e não apenas por alguns membros. A questão que importa, querido, não é o quanto trabalho nós conseguimos fazer sozinhos. Eu fiz muito sozinho. Mas o quanto nós, irmãos, nós conseguimos ativar. Amados, esse dia eu estava fazendo uma reflexão aqui na igreja. Anteriormente,
eu tirava a foto no culto, gravava o vídeo, pregava a palavra, tocava no culto, postava queria fazer tudo sozinho. Misericórdia. E eu digo uma coisa: você acha que saía bem feito? Claro que não saía, irmãos. Era muita coisa. Ontem eu falei na reunião e vou falar de novo agora na reunião que eu vou ter com os levitas domingo. Irmãos, eu não quero tocar mais, e não é para mim estar tocando mais na igreja. Não é para mim tocar mais na igreja, não. Para isso nós estamos treinando mais pessoas. Estamos treinando mais levitas. Estamos ativando outros. De vez em quando acontece nessa ativação que aconteceu hoje aqui no culto. Sai assim meio fora o louvor, mas estamos treinando. Em nome de Jesus. Estamos acreditando. Amém? Porque quando eu fiz essa reflexão, eu parei para pensar: meu Deus, como as coisas estão fluindo mais? Porque mais pessoas estão ativas, mais pessoas estão servindo. Tem vários ministérios hoje na igreja, irmãos, e ainda tem pessoas que exercem 3, 4 funções, né? De vez em quando a líder Carol diz assim: olha, gente, escolhe aí, ou dança ou mídia, né? Porque às vezes, mas tem. Você quer exercer algo? Irmãos, tem como. Aleluias! Em nome de Jesus, né? Como está a irmã Rosana? O desafio da ICB Kids. Amém, né? Como é que foi o cine aqui? Aquele tanto de criança aqui. Tá vendo, irmão? Você pode servir no reino. Nós tivemos aqui 65 crianças no Cine Kids, irmão. Foi uma benção. Lá em casa, irmão, eu acho difícil cuidar de 2. Imagine aqui um ambiente com 65 crianças. Nós estamos aqui com dificuldade de, às vezes, de controlar o barulho, né, na RCE, 3, 4 crianças pequenas que tem. Agora imagine. Mas tudo isso é servir no reino, e servir com amor. Glória a Deus. Então, amados, é claro que existem pessoas que elas são colunas, né? Elas vão ser dado mais responsabilidade, a elas vão ser dado mais cobranças também. Essas pessoas que são colunas, elas vão passar por uma situação de maior pressão, de maior peso, de maior responsabilidade. E isso a gente não pode negar. Tem pessoas que elas representam colunas, elas têm uma responsabilidade maior no reino. Mas o importante não é o quanto de peso você consegue, mas se você está fazendo, se você está ativado naquilo que Deus te chamou para fazer. Nós estamos finalizando. Então, a obra no mundo é feita com os talentosos. No mundo só chama-se os talentosos. No reino nós acreditamos. Pastor, mas essa pessoa não é muito nova? Nós acreditamos dentro das suas capacidades que Deus deu para ela. É claro, nós não podemos confundir uma pessoa nova de idade com um neófito na fé. Neófito na fé é o recém-convertido, que ele acabou de se converter. É claro que esse que acabou de se converter não vai pegar uma função de peso, ele vai ser treinado, ele vai criar maturidade, e dependendo da função vai depender de maior maturidade dele, mas em alguma área ele pode servir no reino de Deus. Então, no mundo o processo é o processo de triagem, triar e descobrir os mais talentosos, né? Sabe? E não há no mundo função e lugar para os menos talentosos. Não há. Por isso que no reino não deve ser assim. No reino há lugar para todos. No reino todos podem servir. No reino todos devem servir. Precisamos acreditar em todos. Em uma igreja em que todos os membros sejam ativados. Amém?
Se coloca de pé, querido, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que eu, como pastor, acredito em você. Eu, como pastor, acredito no seu chamado. Eu, como pastor, acredito no seu ministério. Eu acredito que Deus deu uma capacidade a você. Eu acredito que Deus te deu um talento. Feche teus olhos.